É interessante a gente ver como governos são bichos complexos, né? Governo é um negócio... O Reagan, Ronald Reagan, ex-presidente americano, ele tem uma frase que é maravilhosa. Ele tem frases maravilhosas, mas a frase que diz que o governo não é parte da solução, o governo é o problema, eu acho isso tão espetacular. Governo nunca é a solução. O governo sempre é parte do problema. Agora, países não existem sem governos. A gente precisa dos governos para organizar a nossa vida. E é tudo muito ruim. É feito reunião de condomínio, né? Essas coisas que não funcionam direito e tal. Mas quando você pega os governos, eles gastam muito dinheiro, gastam. Mas aí eles vivem alguns conflitos. Por exemplo, no mundo na esfera federal, nas despesas feitas para o governo federal, que podem render frutos para o governo federal, aí o governo federal é irresponsável. Mas quando ele está administrando as dívidas que foram geridas e criadas pelos governos estaduais, aí ele paga de bacanão. Aí ele é equilibrado. Aí a voz da Fazenda fala mais alto. Aí o presidente da República, quando vai sancionar, como sancionou ontem, o projeto que escalona as dívidas dos estados, aí na hora de sancionar sai uma coisa muito mais equilibrada do que quando ele está tratando do seu dinheiro, do seu orçamento, que é aquela despesaiada. Não vamos fazer reforma de previdência de novo, coisa nenhuma. Vamos aumentar a taxa, a isenção do imposto de renda. Eu não quero saber de nada. Parece até que é país rico. Não é país rico, é país pobre. E a dívida pública crescendo, e a dívida pública crescendo, e a dívida pública crescendo, e a taxa de juros aumentando, e sufocando a iniciativa privada e tal. Aí temos a experiência que é muito interessante, que os governadores, eles têm uma dívida que é assombrosa, coisa de 800 bilhões, um negócio enorme, contratada segundo critérios bem objetivos, valores estabelecidos nos contratos. Eles iam pegar um crédito, eles tinham lá qual era o indexador para reajustar o contrato deles e tal. Ato jurídico perfeito, tudo certinho. Aí começa o processo de renegociação. Toda hora os governadores chorando. Ajuste fiscal? Nada. Rio de Janeiro? Um desastre. Minas Gerais? Um desastre. Rio Grande do Sul? Um desastre. E aí os governadores começam a chorar. No governo Dilma, o indexador da dívida dos estados cai para um patamar que é exatamente o mesmo patamar que o governo paga federal nas suas dívidas, que é IPCA mais 4%, mas ainda assim, esses camaradas choraram e se recusaram a pagar e entraram no Supremo Tribunal Federal e conseguiram eliminar. É um bando de chorão. Bando de chorão. Agora, o governo assinou o documento, né, o projeto de lei, a lei sancionada, e o indexador pode chegar até a zero em alguns casos. O que é um presente de pai para filho, para um bando de irresponsáveis que são esses governadores gastões. Agora, olha que interessante. Sabe o que eles queriam, Débora? Eles queriam usar, para quitar dívidas, para amortizar a dívida, dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Só que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional é alimentado com dinheiro do governo federal. Então eles queriam que o governo federal, que vai aportar, que na reforma tributária criou esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, o governo federal que aporta dinheiro no fundo e distribui para os estados, esses estados pudessem usar esse dinheiro para bater a dívida deles. Pô, mas aí é ridículo, né? Você pegar o dinheiro que vem do governo federal para bater a dívida com o governo federal. Eles queriam fazer isso, o que é inacreditável. Outra coisa que eles queriam é o seguinte: prestação de serviço de cooperação federativa, ou seja, se eu fizer alguma coisa na área de segurança, de defesa civil, ciência e tecnologia, que se possa classificar como cooperação federativa, ajudei o governo federal, seja lá o que for, isso pode abater o valor da prestação de serviço, pode abater da nossa dívida, da prestação que deveria ser paga. O que é outra barbaridade. Primeiro que você não consegue fazer conta.
Segundo, que é ridículo isso. Então, esses caras não querem pagar a porcaria da dívida que eles criaram, que eles usaram, dinheiro que o Estado deles gastou. Eu digo deles, nós, né? Nossos estados todos gastaram. E aí, você tem alguns estados que gastaram, que devem muito, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, os maiores devedores. Você tem estados que devem um pouco menos, Espírito Santo, Minas Gerais e Paraíba, e tem um caso de estado que não deve nada, que é o Piauí. Piauí quitou a sua dívida com a União. Agora, por que o Piauí quitou a dívida? Por que a Minas Gerais, Espírito Santo, aliás, Minas Gerais, Espírito Santo, não, Paraíba, Espírito Santo e Mato Grosso, eles conseguiram ter uma dívida menor e os outros estados, alguns com dívidas tão altas? Por que essa disparidade? Né? Por que a gente permite isso? E todo governador que chega denuncia o governador anterior pela dívida criada e passa a administrar do jeito que o governador anterior administrava, que é chorando em Brasília para pedir um favorzinho a mais para o papai, para a mamãe, Tesouro Nacional. Então é uma irresponsabilidade coletiva, que são os mesmos caras que estão pedindo dinheiro agora, são os caras que denunciam a irresponsabilidade petista na gestão do orçamento federal, a irresponsabilidade petista na gestão das contas públicas, que tem, mas são os caras que querem dinheirinho agora do Lula. Então é uma coisa fantástica a gente ver o que está acontecendo, que são esses governadores se reunindo para tentar dar mais um botezinho. Conseguiram, portanto, acertar isso, e tem no projeto uma coisa que realmente merece um registro importante. E elogio. E é uma iniciativa, uma ideia que parte do senador Rodrigo Pacheco, que é o seguinte: o governo pode pegar, empresas estaduais podem ser usadas no processo de abatimento da dívida dos estados. Então é uma coisa interessante. Você tem lá uma empresa como a CEMIG, por exemplo, que é uma empresa de Minas Gerais, que é uma empresa importante, uma empresa valiosa. Essa empresa pode passar para o controle federal, né? Assim como outras empresas podem passar para o controle federal, e isso é muito bom. Você vai limpando a sujeira dos governadores e vai limpando também, você vai concentrando essas estatais num só ente, com a vantagem de, num futuro que pode acontecer mais cedo ou mais tarde, vem o presidente da República um pouco mais cuidadoso com esse campo e pode começar a vender algumas dessas empresas, tirar das nossas costas, né? A gente tem várias empresas que podem estar nessa situação, é muito bom. Por exemplo, o governo passado vendeu a Eletrobras. Extraordinário. O governo federal tem um monte de coisa para fazer e não faz. E fica aí com essas estatais fazendo favores e tal, que não é bacana. Queria registrar então, portanto, o que eu acho que é importante, sancionada a lei. Isso é uma novela que vem governo atrás de governo, uma discussão interminável sobre a dívida dos estados. Fique registrado que o governo federal, nessa hora, como eu falei, paga de responsável, o que é bom, vetando, e o presidente Lula vetou trechos que tornariam essa lei muito generosa com os estados, e os governadores chorando. O governador do Rio de Janeiro, então projetos nossos de segurança não poderão ser feitos. O governador do Rio Grande do Sul chorando. Os governadores reclamando, porque eles estão de chororô. Deveriam pagar tudo aquilo que devem, sem esses favores todos que foram concedidos a eles, mas receberam esse pacote de favores e agora estão reclamando, o que é uma coisa absolutamente ridícula. Nós vamos acompanhar essa discussão porque ela vai continuar. Não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto.